Paz do Senhor, amados irmãos, eu sou o pastor William Rodrigues com mais um devocional da semana. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que já são inscritos e louvar a Deus pelos irmãos que ainda não se inscreveram, que possa se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, deixar o seu joinha aí, para o YouTube entender que o vídeo é bom e possa indicar para outras pessoas. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que têm compartilhado aí os nossos vídeos, até mesmo pelos irmãos que têm criticado. A crítica também é bom, né? Tem gente que não gosta de crítica, mas a crítica é bom porque ajuda. E quero pedir perdão para os irmãos que às vezes têm falado que a gravação talvez não fica boa, a voz não fica boa. A gente tem feito essa obra aqui por amor à obra de Deus, porque a nossa estrutura aqui, o que a gente tem? A gente tem um celular que não é muito bom, uma iluminação também muito simples, e a gente grava com o mais simples e humilde equipamento que tem, tá bom? Eu quero louvar a Deus porque o canal está crescendo e aqui a gente procura fazer a obra de Deus com amor. A gente não faz aqui a obra de Deus por profissão, faz por devoção, amém? E já vieram me falando novamente, pastor William, fala sobre alguém querer ajudar, né? Porque às vezes tem alguém que quer ajudar e ele não sabe como ajudar. Se você sentir de Deus nos ajudar, até para que a gente consiga comprar um equipamento melhor, ter uma estrutura melhor, você pode fazer aí o seu Pix, né? 61 984 33 0163, que vai estar ajudando a gente a montar uma estrutura melhor para estar gravando aí e abençoando a sua vida. Amém? Deus colocou uma palavra no meu coração essa semana, que está em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, que diz assim: mas se alguém não tem cuidado com os seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ou seja, eu, nesses mais de 20 anos que eu tenho de pastorado, refletindo muito sobre essa palavra, e nos dias que a gente está vivendo, eu descobri uma coisa interessante, e que talvez eu esteja falando com pastores também, que já viveu esse problema. Muitas das vezes, nós como pastores, a gente investe muito na obra de Deus. A gente tira muito tempo para a obra de Deus. A gente dedica, a gente luta, a gente trabalha, a gente corre, a gente batalha em prol da obra de Deus. A gente dedica o nosso tempo, dedica os nossos dias, a nossa saúde. A gente que tem um desejo pela obra, a gente se entrega à obra de Deus. E eu já me deparei com muitas famílias, muitos filhos de pastores, nesses anos de ministério meu, eu já me deparei com muitos pastores, muitos filhos de pastores, muitas famílias de pastores destruídas. E eu sempre me perguntei, meu Deus, são homens de Deus, são mulheres de Deus que faz a obra, e os filhos vivem no mundo, os filhos vivem jogado, não quer saber da igreja. Senhor, por que isso? Eu descobri uma coisa interessante, e eu vivi isso dentro da minha própria casa. Houve uma certa ocasião na minha vida que eu me preocupei muito com a obra, dediquei muito à obra e acabei tendo um fracasso dentro do meu casamento. Porque eu dei muita atenção para a obra de Deus e esqueci de dar atenção para um bem que é extremamente essencial para a minha vida, porque não existe sucesso ministerial quando existe um fracasso na família. E o que eu entendo nessa palavra? O que eu aprendi nessa palavra? Que primeiro Deus, segundo a família, depois a obra. Primeiro Deus, segundo a família, depois a obra. Porque se eu dedico demais a obra de Deus e deixo a família em segundo plano, você pode ter certeza, o meu ministério não vai ser um ministério sólido.
Não existe um ministério sólido quando a minha família ela não é abençoada, ela não é estruturada. Não existe um ministério sólido quando há um fracasso no meu casamento, na minha família. Eu estava vendo um depoimento de um pastor nos Estados Unidos, que ali trabalhando, fazendo a obra de Deus nos Estados Unidos, ele disse que todo dia, na hora do culto, tinha um rapaz que todo dia na hora do apelo esse rapaz chorava copiosamente na hora do apelo, e esse rapaz nunca levantava a mão e aceitava o Senhor Jesus. Ou seja, o pastor na hora do apelo sentia que aquele rapaz tinha desejo de aceitar Jesus, tinha desejo de estar na presença de Deus, mas aquele rapaz não tinha força. E um certo dia, esse pastor sentiu o desejo do coração de conversar com esse jovem. Perguntou para ele: eu posso conversar com você? O rapaz falou: pode. O pastor perguntou para ele: eu sinto que você tem um desejo de aceitar Jesus, eu sinto que você tem um desejo de vir para a presença do Senhor. O rapaz disse: não, pastor, eu sou filho de pastor, eu sou desviado do Evangelho, eu já tenho muitos anos que eu sou afastado do Evangelho, eu cresci na igreja, eu nasci num lar evangélico, eu cresci na igreja, meu pai é um grande pastor de renome aqui nos Estados Unidos, eu cresci vendo meu pai pregando, eu cresci vendo meu pai ensinando, dando discipulado, dando seminário para os irmãos, eu cresci vendo meu pai ganhar almas, eu cresci vendo meu pai fazendo a obra de Deus, eu cresci vendo meu pai abrir igreja, mas hoje eu não quero saber de igreja, eu não quero saber da igreja. Aí o pastor perguntou para ele por que ele nasceu no lar evangélico, cresceu no lar evangélico, admirava o pai dele como um homem de Deus e ele não queria estar na igreja. É porque o rapaz olhou para ele e disse assim: pastor, porque depois que eu cheguei a uma certa idade, eu descobri que o meu pai, ele tinha um amante. Quantas e quantas vezes nós estávamos na reunião de final de ano e todo mundo reunido ali para a ceia do Natal, o telefone do meu pai tocava, meu pai entrava no quarto, se arrumava e ia encontrar com a amante. Quantas e quantas vezes na virada de ano, todos nós ali reunidos, ali esperando a virada do ano, tudo arrumado, a família toda, o telefone tocava, meu pai atendia o telefone, entrava no quarto, se arrumava e ia atender a amante. Quantas e quantas vezes nós estávamos em reunião de família, o telefone do meu pai tocava, meu pai se arrumava e ia atender a amante. E essa amante, pastor, ela continua estragando casamentos e destruindo infância e famílias de muitos pastores. Aí o pastor perguntou para ele assim: você pode me falar o nome dessa amante? Aí o rapaz olhou para ele e disse: pastor, essa amante é a igreja. Ou seja, muitas vezes, quantos filhos de pastores hoje estão desviados, afastados, distanciados do caminho do Senhor, não quer saber da igreja, porque tem um trauma, porque muitas das vezes o seu pai dedicou muito à igreja e esqueceu de dedicar à família. Quantos filhos e filhas de pastores hoje não querem saber da igreja, porque cresceu vendo o seu pai ter mais tempo para a igreja do que para os próprios filhos. Quantas esposas de pastor hoje está desviada e não quer saber da igreja, porque ela acostumou ver o marido dedicar-se muito à igreja e deixar ela de lado. Ou seja, amado, sucesso ministerial nenhum, ele pode ser abençoado, ser grande, com o fracasso de uma família. Ou seja, aqui está dizendo: aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente da sua casa, é pior do que o infiel e negou a fé. Eu quero dizer, primeiro Deus, depois a família, depois a igreja do Senhor. Deus abençoe. Eu sou o pastor William, com mais um devocional dessa semana. Talvez você não concorde comigo, mas esse é a Bíblia, isso é a palavra, porque a família é a base. O seu ministério só vai para frente se você entender
que primeiro a família. Primeiro Deus, depois a família, depois a obra. Porque sucesso nenhum ele compensa se você tiver uma família destruída. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. E se Deus abençoar, a próxima semana nós estamos aqui de novo. Eu sou o pastor Luiz Rodrigues, com mais um devocional da semana. Deus abençoe.